de iniciar a nossa aula, gostaria de te lembrar que hoje é o dia de postar aqui a sua atividade de produção de um livro, o livro que está contando a história dos índios. Lembra que eu pedi na semana passada? Então, hoje é o dia de você devolver para mim essa atividade para que eu possa corrigi-la, assim como as outras atividades também. Estou no aguardo. E hoje a nossa aula de história falará sobre as crianças na sociedade. Presta atenção e vamos lá! A criança e a sociedade. Sociedade é todo grupo de pessoas que partilham lugares, costumes e coisas em determinado lugar. Mas o que é partilhar? É viver as mesmas coisas, é trocar as mesmas ideias e conhecimentos, seguindo uma mesma visão, um mesmo modo. A escola, por exemplo, todos não vão para a escola para poder aprender, estão todos indo com o mesmo pensamento e vivem em uma sociedade. O grupo escolar, o grupo da igreja, o grupo da aula da capoeira, da aula do balé. O grupo da sua casa também é uma sociedade. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. Elas são educadas para cuidar das futuras gerações e também ajudar os adultos a cuidar da geração em qual elas fazem parte. Ou seja, você é muito importante para a sociedade e é por isso que nós nos importamos com vocês. Queremos o seu bem o tempo inteiro, trazer para você o melhor e assim te mostrar como viver da forma correta em uma sociedade. Viver em sociedade requer alguns cuidados. Desde muito cedo, aprendemos com as nossas famílias que não podemos falar com pessoas desconhecidas, não é mesmo? Não devemos desrespeitar as pessoas pela aparência, pelo seu jeito de ser ou qualquer outro tipo de diferença que nós não conhecemos ou não acreditamos. Se a gente vê algo diferente em alguém, a gente não pode julgar nem maltratar, certo? Temos que aprender a respeitar, porque para viver em sociedade é preciso harmonia, união. Como era ser criança no passado? Será que é igual a hoje? Não. Muita coisa era diferente. No passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Hoje em dia, você tem muitos direitos garantidos, como brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais na escola, ter um lar e fazer parte de uma cultura própria que merece o respeito de todos. Toda criança tem direito de ser respeitada e protegida por toda a sociedade. Ser criança não é mesmo o máximo, mas também sabemos que algumas crianças ainda não convivem com esses direitos. Vemos aquelas crianças que são moradoras de rua, não é? Dá uma tristeza e aí a gente consegue ver as diferenças entre as sociedades. Elas têm o direito de ter casa, de ter lar, mas muitas famílias não conseguem oferecer isso para elas. Porém, continuamos a respeitar cada uma delas. E eu aprendo a respeitar o outro quando eu aceito as suas diferenças. Nós não somos iguais. Cada um temos características diferentes, gostos diferentes e pensamentos também, uns diferentes dos outros. Porém, é necessário viver com essas diferenças, aceitando elas do jeito que elas são. O seu colega não vai ter o mesmo tamanho que você, nem a cor do cabelo, nem dos seus olhos. Às vezes ele não gosta da mesma música que você ouve, mas ele tem direito de escolher o que ele gosta. Todos precisamos apenas a respeitar para convivermos bem, aprender a conviver com as diferenças. Na sua casa, todo mundo é igual? O seu irmãozinho ou a sua irmãzinha, seu primo, prima, é igual a você? Não.
Pode ser que em alguns aspectos, em algumas coisas, essas pessoas tenham ou sejam igual a você, como um sabor de um bolo, de um sorvete, de um gosto de uma brincadeira, mas podem haver as diferenças também, certo? Mas vamos assim aprender a conviver, cada um do seu jeito. Não podemos viver sozinhos e por isso buscamos grupos sociais no lugar onde a gente mora, onde a gente vive, não é verdade? Quem de vocês faz uma aula de inglês que não é na sua escola, mas é um cursinho? Às vezes faz uma aula de jiu-jitsu, outros fazem de capoeira. Escolas de esportes estão aí, formando grupos sociais. Um clube de natação, uma religião que a gente frequenta, seja ela qual for. E o primeiro grupo social do qual nós participamos é quem? A nossa família. A formação da família muda dependendo do lugar e da época. Hoje a família é formada pelas pessoas que moram na mesma casa e que acompanham a nossa história. Assim, cria-se um laço afetivo. Não importa com quem você mora. O que importa é que essas pessoas com quem você convive, elas tornam a ser a sua família, certo? Desde os tempos antigos, o homem vive em grupos, buscando a sobrevivência e a aprendizagem. As pessoas vivem em diversos grupos ao longo da vida. A cada fase nossa, a cada idade, nós descobrimos mais grupos sociais e nos integramos a eles. Na maioria das vezes, as pessoas participam de um grupo social que tem o mesmo interesse em comum. E nesse relacionamento que todos aprendem a cumprir as regras e conhecer os valores da sociedade, que são quais? O respeito, a união, a harmonia e a paz para vivermos bem. É muito importante que todos os grupos sociais se respeitem entre si, pois mesmo que defendam opiniões e crenças diferentes, fazem parte de uma mesma sociedade que precisa viver em harmonia. Então, a minha forma de pensar, a minha forma de se vestir, a minha forma de viver a minha vida precisa ser respeitada, mas eu também preciso respeitar o outro, aceitando as suas diferenças. Como é bom ser bem tratado? Você gosta de ser bem tratado? Do jeitinho que você é? Então, todos à sua volta também gostam de um bom tratamento. E nós precisamos viver com as diferenças, porque o tempo todo ela estará nos rodeando, certo? Um beijo! Até a próxima aula!